Temos alguns atletas hoje no departamento médico, né? De que forma a preparação física, a sua função pode ajudar para diminuir isso e cada vez menos atletas, né, desfalcarem o operário? A gente vem de alguns jogos difíceis, alguns jogos em que o Claudinei tem menos opções, né? Como é que você avalia esse momento do operário aí no seu trabalho? Realmente, como você falou, o nosso trabalho é tentar minimizar o número de lesões diariamente, isso daí é fato. Mas é um fato também de que lesões em qualquer modalidade, inclusive no futebol, é multifatorial, né? Então a preparação física, óbvio, que está inserida nesses multifatores aí, porém a gente tenta fazer da melhor forma a nossa parte e tenta minimizar, né, esse número de lesões em cima de um campeonato brasileiro tão difícil, de um campeonato brasileiro de deslocamentos tão longos, de tempos de recuperação entre jogos tão curtos. Então eu acho que a preparação física, junto de toda a área da saúde aqui do operário, nós estamos bem entrosados nesse sentido. Nós temos um processo institucional bem constituído e a gente segue à risca todos os dias. Mas, como eu disse, a lesão também é inerente ao esporte, né? Ela vai acontecer mesmo, em especial aquelas que a gente não consegue controlar, que são as lesões por trauma ou articulares. Mas, como eu disse, é um grupo de trabalho, a área da saúde, junto com a parte técnica. Nós tentamos da melhor forma controlar as cargas de treinamento diariamente, para que dessa forma a gente tente minimizar esses riscos de lesões em cima das nossas limitações e daquilo que está ao nosso controle. Luiz, um pouco em cima disso que você acabou de falar, o que a fisiologia pode fazer para precaver esse tipo de lesão? Porque não é só no operário, não é exclusividade do operário. A gente vê jogadores aí de todas, tanto da Série A, da Série B, enfim, saindo no primeiro tempo. Como a fisiologia pode ajudar a parte da preparação física nesse caso? Cara, foi uma excelente colocação sua, né? A gente sabe que não está acontecendo isso só no operário, né? Repito, como eu falei, num calendário tão apertado, é bem difícil a gente minimizar esses erros. E como eu falei, a área da saúde, que inclui a fisiologia, departamento médico, os fisioterapeutas, nós da preparação física, nós temos um processo de treinamento diário, de hábitos diários que os atletas são obrigados a passar, muito bem instituídos. Então, de todas as formas, a gente tenta cercar para que essas lesões diminuam ou então nem venham, né? Então, os atletas são obrigados a chegar no clube 1 hora antes do treino. Aí são algumas informações que poucas vezes a gente abordou. Então eles chegam 1 hora antes do treino, eles são obrigados a passar na fisiologia. Lá eles recebem todo o aparato de como foi a noite, como foi a percepção de sono dele, como é que está a hidratação dele, qual que é o nível de cansaço ou de dor que ele possa ter em alguma articulação, músculo, osso, ou seja, qual for. E a partir daí pegamos o peso dele também. Então assim, eles são em dias especiais, percentual de gordura, a termografia, que é para a gente ver questões musculares também. Então assim, tudo que está ao nosso alcance, que a gente pode utilizar dentro do operário, a gente está utilizando para tentar minimizar, né, esses riscos de lesões. Saindo da fisiologia, eles são obrigados também a passar direto num pré-treino instituído por nós também. Então todos os dias eles são obrigados a ir lá na academia no pré-treino. Lá é direcionado muitas vezes trabalhos preventivos, individuais, para aquela necessidade que o atleta em si apresentou, ou coletivas, para aí sim a gente vir para o trabalho e junto com o professor Claudinei tentar controlar volume, intensidade, que daí são os valores que o GPS do fisiologista nos dá, né? Então assim, dentro desse processo, desse todo, a fisiologia é muito importante e muito participativa, né? E eu acredito que, como eu falei, a gente está tentando cercar de todas as formas para que isso não aconteça, mas você citou muito bem na sua pergunta que é algo que é bem difícil porque não é quantitativo. Eu não posso falar para você, aconteceu a lesão por conta disso, né? A gente tem o nosso trabalho de tentar minimizar, mas eu acho que o processo está bem instituído durante o dia a dia e eu acho que a tendência aqui daqui para frente é ir diminuindo também, é o que a gente quer e a gente conseguir ir num nível bom aí até o final do campeonato. Luiz, o operário ele vem treinando em um período quase sempre e o torcedor questiona muito essa parte. Queria que você explicasse para o torcedor, desde aquele que acompanha um pouco mais, aquele que é mais leigo, o porquê que o operário trabalha em um período, por que está sendo feito dessa forma a preparação do operário. Legal, vamos linkar então com a questão da fisiologia que nós acabamos de explicar na pergunta anterior, né? A gente tem um controle de carga de treino diário
que ela é toda baseada naquilo que os atletas nos apresentam de dados nos jogos. Então, em cima daqueles dados e aquela média que eles têm nos jogos, a gente determina o quanto eles podem fazer durante a semana, tá? Então, por conta disso, a gente não vê a necessidade de se realizar 2 períodos, porque isso poderia ser ainda mais uma sobrecarga em cima de tudo aquilo que a gente já citou. Tantos jogos, tantas viagens, que queira ou não, causam desgastes também. Então, assim, a questão de trabalhar 2 períodos, ela acontece mais para casos especiais. Tem atletas que apresentam algumas necessidades especiais que a gente traz no período anterior, faz algum trabalho de reforço muscular, de prevenção ou de qualquer coisa assim. Agora, trabalho no campo em si, nós não temos a necessidade de trabalhar 2 períodos. O trabalho de campo a gente preza pela intensidade em um turno do que a gente vinha aqui, rapaziada, são 2 períodos no campo hoje. Aí o cara vai lá, faz meia boca de manhã porque sabe que vai ter à tarde o cara também vai estar um pouco cansado da manhã, também faz meia boca e a gente não atinge os objetivos principais que são da intensidade. Tá? Então, basicamente é nisso que a gente se apega para montar as programações com treinos um período só. E outra coisa, também não é só do Operário. Se você for ver todos os clubes aí do Brasil, eles trabalham só em um período. E muitas vezes não é externado, mas como você perguntou e agora eu tirei essa dúvida, alguns atletas vêm sim 2 períodos. Atletas em transição, atletas que têm necessidades especiais, eles são obrigados a estar no clube no contraturno do treino também. Luiz, reta final de primeiro turno, né? O Operário Ferroviário agora tem mais um jogo dentro de casa, vem de uma derrota, vai estar sem o técnico Claudinei Oliveira. Como é que está o trabalho da comissão técnica nesse momento aí da competição, nessa semana em específico, para que o Operário possa fazer um bom jogo na quinta-feira? Mais atentos do que nunca nos detalhes, né? Eu acho que o trabalho, como a gente já falou aqui, não para nunca. A gente tenta diariamente, através de reuniões, através de relatórios, de estudos, de vídeos de adversário e do nosso próprio time, tentar cercar os possíveis erros que estão acontecendo e a partir daí colocar eles para jogar. Então eu acho que nessa semana em especial, eu acho que a gente está direcionando também, além do trabalho duro, da conscientização do trabalho, que o trabalho duro vai ser importante para o jogo, também na questão mental, né, que a gente sabe que, como eu falei, é multifatorial a lesão, é multifatorial a performance também. Então, mentalmente, os atletas, claro, ninguém está contente, está todo mundo desconfortável. Nós, de comissão técnica, atletas, estão todos desconfortáveis com a situação dos últimos resultados, mas o que a gente tem é que elevar a moral, elevar o nível de treinamento, de concentração, de foco no dia a dia, para que aí a gente consiga, sim, dessa forma, retomar os bons resultados do campeonato. Os atletas que estão entregues ao departamento médico, alguns já em transição. Sim. Fernando Neto, por exemplo, o Felipe Saraiva já deve sair logo do departamento médico. Você tem uma previsão para que esses atletas possam reunir condições de voltar a pelo menos treinar com o grupo e ser relacionado com os jogos? O nosso departamento médico tem um protocolo muito bem instituído também de tempo determinado para cada lesão, tempo mínimo determinado para cada lesão, para que o atleta volte a atuar no nível, por exemplo, que o jogo vai exigir dele, né? Então eu não vou te precisar agora os dias, mas o que eu posso te adiantar é que todos esses atletas estão bem incumbidos no dia a dia em voltar o quanto antes, né? Então estão todos fazendo seus tratamentos, estão todos fazendo sua transição e alguns até já vindo para o campo com o grupo e num dia sim, o outro não, ou faz um pouco do treino e depois sai. Então assim, dessa forma a gente vai controlando para que a gente possa também não errar no retorno desses atletas, né? Porque inclusive esse ano a gente já teve recidiva, né? Lesões recidivas, e a gente quer que isso não aconteça mais. A ideia é que nós tenhamos o máximo de atletas disponíveis para o Claudinei no maior número de tempo possível. Ainda em cima disso que você falou, a gente está indo para o encerramento do primeiro turno e queria que você dissesse como que está o nível da preparação física desse elenco, se você acredita que agora vai dar uma estabilizada, principalmente nas questões de lesões, os jogadores conseguiram dar uma descansada nesses 9 dias aí que tiveram do jogo contra o CRB para esse jogo contra o Sport, como que está o nível aí do desgaste dos atletas? Boa pergunta também, a gente consegue saber isso, de novo, com a triagem e com o acompanhamento que a gente tem diário deles, né? Mas a gente não pode nunca cravar que não vai acontecer de novo. Não, a lesão, eu repito, é inerente do esporte, a gente tenta minimizar isso. Com relação à performance física, também é muito bem instituída aqui no Operário a preparação física incluída nos trabalhos com bola, então nós estamos trabalhando sempre em conjunto e todos aqueles treinos que a gente julga que são importantes,
condicionantes para a performance dos atletas, como os pré-treinos, por exemplo, trabalhos de força, trabalhos de potência, nós estamos fazendo para tentar manter o nível desses atletas, porque a gente sabe que muito jogo também desequilibra o atleta, descondiciona o atleta. Então o grande desafio da preparação física de todos os clubes, e o Operário não é diferente, é tentar manter esse condicionamento da melhor forma possível. Luiz, em relação ao Leandrinho, muita gente questiona a gente, o Leandrinho, quando é que o Leandrinho vai ter condição de jogo? Ele já teve, acho que, 3 lesões musculares depois que ele voltou aos treinamentos. Existe um cuidado especial com esse atleta por conta do biotipo dele? Eu sei que ele emagreceu, ele perdeu acho que 6 a 7 quilos, né, durante esse processo de recuperação dele. Como é que está a questão do Leandrinho? Mais uma vez, né, o Leandrinho, como você mesmo disse, é um daqueles do departamento médico que eu falei que estão muito incumbidos em voltar o quanto antes, e o Leandrinho não é diferente. A dedicação dele diária é aquilo que eu falei também, poucas pessoas veem, só aquelas que estão lá dentro no dia a dia, né? Então ele está se dedicando bastante também. Nós, na nossa parte, estamos tentando fazer todos aqueles trabalhos que a gente acredita que vai ser importante para o retorno dele. E como você bem disse também, é importante a gente ter cautela justamente por ele ter tido lesão recidiva, né? Então, nesse momento, o Leandrinho está em transição e está fazendo um processo um pouco mais lento para retornar, para que a gente não sofra de novo com uma nova lesão com ele. Então, o momento do Leandrinho é esse, e a gente espera que o quanto antes também ele esteja respondendo bem aos estímulos que nós estamos dando para estar apto a voltar para os treinos normais.